Fala galera, tudo bem? Professor Luiz Fernando para mais um vídeo do canal Física Significativa e Ativa. E esse é um quadro para você que vê um tema aí recorrente nas aulas de física, que em alguns casos o professor não aprofunda mesmo, porque isso é algo que fica de repente com um projeto, uma situação, e a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre algo que é interessante para os músicos, para os engenheiros, é um assunto bem interessante, a chamada sequência de harmônicos. Quem é músico entende muito disso aí. O que é a sequência de harmônicos? Para você que toca um instrumento, você já deve ter ouvido muito falar nisso aí, de harmônico, de acorde. O que são isso? Né? Eu não vou entrar muito na seara da questão da música, que é a aplicação primordial dessa parte dos harmônicos, né? Mas vou me ater à parte matemática e à compreensão do que é isso aí. Vamos lá? Vou dividir a tela com vocês para a gente poder falar sobre isso. Vamos no que vamos. Vamos lá, apresentação, pimba! Opa, passou direto aqui. Matemática na física, galera. Sequência de harmônico. Sequência harmônica, né? O que é a sequência harmônica? Então, vamos lá. Aqui, ó. A soma dos termos da sequência geométrica 1, 2, 4, 8 é um bom exemplo de uma série divergente. O que é uma série? Primeiramente, para quem não sabe, o que é uma série, galera? Uma série é um somatório infinito de números que podem ir na direção de um valor ou não. Ela pode ter várias coisas. A primeira, uma série ela pode ter um termo analítico fechado, para que você possa ter um termo geral dessa série para escrevê-la, e existem na matemática diversas séries desse tipo. Existem séries que não têm um termo geral, tá? Mas elas convergem para um determinado valor, e aí você faz uma análise mais apurada, e aí você consegue chegar nessa convergência. Tá? Normalmente, se ela converge, ela tem um termo geral, porque você vai conseguir determinado valor. Agora, ela pode não convergir, ela pode ir numa direção do infinito, do mais infinito, de zero. Veja, na verdade, se ela for para zero, ela converge, perdão. Mas aí, então você tem todos os diversos tipos de séries. Séries são essas sequências de somatórios, que pode basicamente convergir ou divergir. Convergir significa ir para a direção de um número. Divergir significa um somatório cada vez maior, sem ter um valor determinado, tá? A gente também não alongar, que é um vídeo mais elucidativo sobre o tema, não uma aula muito formal. Então, por outro lado, a sequência geométrica dos inversos desses números, 1, meio, constitui uma sequência de soma de parcelas que converge. Tal convergência pode ser verificada da forma se acharmos se S é a soma de todos os termos da sequência. Podemos dizer que 2S é 2, aí você bota em evidência o 2, bota um parênteses, 1 mais 2. Você vê que ele vai diminuindo para um valor que vai chegar aqui lá no infinito, o quê? 1 sobre um número muito grande, vai dar quanto? 0. Então, esse somatório aqui tem uma convergência. Veja que, se você tem essa convergência, você chega ao resultado de concluirmos que 2S é igual a 2 mais S. Logo, S é igual a 2. Certo? Ou seja, então você tem como, nesse caso aqui, você tem a possibilidade de ter um entendimento sobre qual o valor que ele pode assumir, né? Nesse problema aqui. Que, óbvio, para muitas pessoas não é evidente, sim, porque depende do entendimento, principalmente de somatório, de convergência, de entendimento de um termo geral, tá? Mas é uma coisa altamente compreensível para que você perceba esse fato desse somatório que vai em uma direção. Tá? Após a apresentação dessas duas séries geométricas, uma divergente e outra convergente, pergunta ao leitor se a soma 1, mas ela irá convergir ou divergir. Então, obviamente, que a gente já percebeu que essa soma aqui vai convergir para um valor. Né? A série harmônica é o conjunto de ondas. Então, agora vamos falar da série harmônica. Então, como vocês já viram que existe um somatório que é chamado de série, a harmônica é esse somatório de ondas, ou seja, de fenômenos cíclicos. Tá? Depois vejam aí no canal, eu tenho vídeos falando sobre fenômenos cíclicos, eu gravei uma série de Fourier, muito bom, e vou gravar outros sobre fenômenos ondulatórios. Fiquem ligados aqui no canal para vocês entenderem mais sobre isso.
composta da frequência fundamental, ou seja, é a frequência inicial, é aquela que não é fração de outra, ou seja, por isso o nome de fundamental. E de todos os múltiplos inteiros desta frequência, ou seja, a partir dessa fundamental, você pega segmentos dela que são os múltiplos dessa fundamental. De uma forma geral, uma série harmônica é o resultado da vibração de algum tipo de oscilador harmônico. Então, vamos ver. Vamos lá. Para quem entende um pouco mais de física, o oscilador harmônico ele é um outro modelo matemático, né, criado para explicitar um fenômeno que segue um outro padrão muito bem definido na física, normalmente por uma EDO, ou por um outro modelo mais de fácil compreensão, para que você, associado a um fenômeno que também é cíclico, e que a gente pode fazer uma associação aqui com esse tema. Ou seja, você tem que essa série harmônica, ou seja, vai ser uma coisa que converge, se converge, a gente pode colocar uma situação cíclica, né, nesses termos, de somatório converge para um determinado valor, a série harmônica. E a gente já viu anteriormente o que é uma série e o que é ser convergente. Então, a série harmônica é um conjunto dessas ondas, desses fenômenos cíclicos, que tem uma convergência e ela segue uma similitude do oscilador harmônico. A maior parte dos objetos produtores de som são os instrumentos musicais. Eles são responsáveis por produzir notas musicais em que observamos o aparecimento dessa série harmônica. Então, o melhor exemplo para a gente falar dessa série harmônica é a própria música. Por quê? Porque ali tem uma possibilidade mais fácil você entender, retomando tudo, essa questão de fenômenos cíclicos, de conjunto de ondas, ou seja, uma música é um fenômeno da parte de ondulatória. Você tem esse fato dela ser cíclica por ser uma onda, por ser um fenômeno acústico, ondulatório, e ela carrega, por ser harmônica, por definição, essas outras duas primeiras definições que eu falei, ser oriunda de um movimento que é convergente, ou seja, uma série convergente. Uma série, que é um somatório, que conduz a um valor ou não, mas que, nesse caso, além de conduzir a um valor, que é convergente para um determinado valor. Porque o não conduzir a nenhum valor também conduz a alguma coisa, ou seja, não conduz a nada, também é. Ela não é convergente para um valor, ela é divergente. Ela conduz a uma divergência, ou seja, ela conduz para algo que você não vai poder mensurar, tá? Parece meio doido, mas isso para matemática faz muito sentido. Tá? Então, temos isso aí. A história do surgimento da série harmônica, né, do entendimento. Então, ela surge com os estudos de Pitágoras, um matemático famoso do século VI a.C., e ele fez essas descobertas que foram possíveis através dessa separação do que ele chamou depois de oitavas, chamou por definição, dos tempos para as frações de uma música, né? Então, você tem, por exemplo, um som, ele pode ser mensurado, né? No caso, a frequência dele, com base em um valor numérico inteiro. Então, você determina ele e depois os sons oriundos desse primeiro som, ou seja, que são, no caso, retirados de um instrumento a partir desse som inicial, ou seja, você tem, por exemplo, uma corda que emite um som, uma frequência. E aí você vai variar o tamanho dessa corda. Ela vai emitir frequências baseadas naquela primeira. Ou seja, você vai ter frações daquela primeira frequência por causa das frações do tamanho no caso daquela corda, que obviamente vai ser o meio de propagação, tá? E aí você vai ter frações daquela frequência, tá bom? Essa vibração é composta pelo som gerador, né, como eu falei, ele está aqui explicando de forma mais bonitinha, mais técnica, que eu acabei de falar. E outros sons definidos de intensidade menor e de frequência mais aguda, né, ou seja, como ele está fracionando, a corda ou o espaço gerador, né, por exemplo, se for, no caso, se não for um instrumento de corda, não for um tubo, né, você está soprando.
então você está diminuindo o espaço do tubo que está gerando o som, então ele está gerando sons com um tamanho da onda, né? Ou seja, o período menor, então ela vai ficando cada vez mais aguda, certo? Essas frações são frações desse inteiro inicial, que é o que originou esse som, né? Ou seja, esses sons que vão se originando, que são vão originando os harmônicos, são frações desse primeiro fundamental, tá bom? E eu tirei essa explicação formalzinha aqui desse nosso site aqui, blog Guitarpedia, né? Série harmônica. Legal, gente? Isso aí foi mais ou menos uma explanação para vocês terem uma introdução do que é uma série harmônica, que é essa sequência matemática para o entendimento de um fenômeno que é físico, mas que tem muito dessa parte matemática para o entendimento do que é a série, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês nessa compreensão inicial. Se você gostou do vídeo ou tem mais dúvidas e quer entender um pouco mais, me manda mensagem. Se você está assistindo esse vídeo a partir do Telegram, não, do Instagram, salva ele aqui, ó, aperta o botãozinho aqui e salva, tá bom? Espero que tenha novamente ajudado vocês. E lembrem-se, se a física não fizer sentido para vocês, vocês não vão aprender. Tá legal? Um abraço e até a próxima.